Mas com a ajuda do Senhor, irmãs, eu queria realmente estar trazendo algo que o Senhor tem mostrado, né? Para mim, durante esse tempo, estudando sobre esse livro novamente, Ajuda Idônea, né? Quando esse livro chegou para mim, eu o abracei e falei para o Senhor, obrigada, porque muitas coisas que eu fazia sem consciência. E hoje o Senhor, quando me permitiu ler, eu vi que eu poderia agir diferente. E a gente, irmãs, foi criado em um mundo em que existe a guerra dos sexos. Existe uma competição entre homens e mulheres, né? Quem é o melhor, quem é o maior, quem é o mais forte. E a gente cresceu dentro dessa cultura, dentro dessas situações, né, que cercam o mundo. Mas quando a gente vai para a palavra, a gente vê que do mesmo material, né, que Adão foi criado, nós fomos tiradas, né? Então não há material de segunda categoria no reino. Então já cai uma mentira aí, que complementando o que a Bárbara falou, né? E a mulher tem essa questão, né, de ser enganada. Então já cai essa mentira que somos inferiores. Nós não somos inferiores. Simplesmente somos... O Senhor criou o homem primeiro, então ele é uma obra primaz. E nos tirou dali para sermos ajuda idônea. E quando a gente realmente busca, à luz do Senhor, compreender isso, vamos passar, e estamos passando ainda, por muitos confrontos. Porque vai de encontro àquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu. E eu falo por mim, né, da experiência que eu tive. Eu falei, agradeço ao Senhor que eu não tinha quem recorrer. E eu fui para o Senhor. Logo no início do meu casamento, eu fui para o Senhor. E o Senhor me deu uma receita. Eu costumo passar a receita, né? Aquilo que o Senhor deu para a gente passa. A receita não é muito fácil de tomar, mas ela é aquela receita amarga e que ela resolve, né? E à medida que a gente foi compreendendo sobre essa receita, cala, ama e ora, e eu falo para vocês, eu faço uso dela até hoje, tá? Isso é para a vida toda, até o Senhor voltar. Porque estamos nesse mundo, né, irmãs? E realmente é um aprendizado de todo dia. Mas quando a gente começa a compreender qual foi a intenção do Senhor quando nos criou, o que Ele realmente quis para nós, quando a gente começa a buscar compreender qual é a importância da mulher, qual a função da mulher, isso faz toda a diferença para a gente. A gente realmente ganha uma outra visão do mundo, das coisas, quando a gente começa a compreender, ganhar essa compreensão à luz da palavra de Deus. E aí eu preciso elucidar algumas situações que eu falo assim, Senhor, como é bom quando a gente consegue trazer luz dentro do que a gente está querendo falar, poder mostrar para vocês a questão assim, todas aqui sabem que somos feitas de 3 partes, né? Temos um corpo, uma alma e um espírito. Mas até você entender como isso se dá em você, como que funciona isso. Então eu quero trazer alguns exemplos para mostrar a parte da alma, para mostrar a parte onde a gente se volta por espírito. Então, com algumas experiências que o Senhor nos permitiu viver logo lá no início, aí eu vou falar aqui, eu vou falar de umas lá bem do começo, do meio e de agora, recente, para poder não ficar só no passado, né? Para mostrar que a gente ainda está aí nessa jornada. E a gente entender esse papel da mulher é muito importante, né? Como ajuda idônea. E eu lembro que quando o Senhor me deu a receita, que é cala, ama e ora, eu comecei a usar em um belo dia, fazendo comida. As crianças eram pequenas, Natan e Verônica, só tinha Natan e Verônica. Cuidando deles, eu me desliguei com a questão do horário e me atrasei para fazer a janta.
O digníssimo chega pelo corredor e tô com fome, o que que tem aí para comer? Não está pronta ainda porque as crianças... Aí a alma dele gritou do outro lado, né? O quê? O que é que você ficou fazendo o dia inteiro dentro de casa? Aí eu estava aprendendo a tomar o remédio. Aí eu consegui, irmãs, tomar a primeira dose. Eu calei, mas aí eu pulei a segunda e fui para a terceira. Eu calei e orei. O amar aí não estava dando ainda. Estava no início, né? Eu calei e ele viu que estava falando sozinho. Uma hora cansa, né? Aí para. Enquanto ele falava, eu estava fazendo a comida, não deixei de fazer, estava fazendo. E eu orava o Senhor e dizia assim, Senhor, fazendo a comida, Senhor, o Senhor viu o que eu estava fazendo, mexendo na panela. Como assim, Senhor? Conversando com ele. Eu falo, irmãs, como é precioso quando você começa a entender que você não está nem um momento sozinha. Sabe? Que a gente desfruta tão pouco dessa presença. Deus é uma realidade, irmãs, no nosso espírito. E aí eu, mexendo lá, calei, pulei o amar e orei por ele. Não vou lembrar aqui quanto tempo demorou, mas passou-se o tempo, inverteu-se os papéis. Ele ficou em casa com as crianças e eu fui trabalhar. Chegando do trabalho, na mesma maneira, no corredor da casa, estou com fome, o que que tem aí para comer? Aí ele responde, exatamente com a mesma frase, irmãos, olha como o Senhor é maravilhoso. Ah, não está pronto ainda porque as crianças... Aí eu vou destacar o que que a alma faria. A alma faria assim. Você lembra aquele dia? Isso é a alma. E aí, graças ao Senhor, eu estava tomando remédio. Eu lembrei. Aí o que eu fiz? Meu Deus! Olha o que o Senhor fez. Gente, esse remédio funciona? Esse foi, irmã, o exemplo que ficou marcado para mim. Essa receita, quando eu recebi, eu falei, nossa, que isso, gente? Isso é ruim demais. Mas quando você consegue, com a graça do Senhor, fazer, você vê resultados. E aí o resultado estimula você a dizer assim, pô, não, então vou tomar, é ruim, mas ele é bom, né? Mas ele resolve. E aí eu lembro que eu falei, não, tudo bem, eu vou esperar ali porque vou tomar um banho, espero na cama porque eu estou muito cansada. Mas eu fiquei na cama, irmãs, assim, regozijando. E vendo assim, meu Deus, olha isso, caramba. O Senhor fez ele sentir na pele o que eu passei. E desde então, eu comecei a me esforçar. Confesso, logo no início tinha vezes que eu não conseguia, não, eu falava, né? Mas aí logo após que falava, ai Senhor, me ajuda aqui, não desiste de mim não, quero continuar. E o Senhor foi dando graça até um dia, irmãs, que eu fui perceber, o Senhor me fez notar. Porque o que acontece com a prática? A prática, ela faz o maestro, né? E à medida que eu fui tomando, lembra que eu falei que eu tomei a primeira dose, pulei a segunda e fui para a terceira? Teve um dia que o Senhor me fez ver que eu tomei as 3 doses na mesma hora. E isso para mim foi muito bom, porque eu achava assim, acho que não dá para chegar ali não, mas o Senhor mostrou que dá. À medida que você vai tomando, à medida que você vai se conscientizando disso e buscando essa vida, né, de relacionamento com Deus pela palavra, irmãos, que não existe mágica, né? Precisa da sua parte. Essa questão da gente ir para a fonte todos os dias, o maná era recolhido que hora? Todo dia pela manhã. E a palavra na nossa vida, ela precisa ser prioridade. Ela precisa ser algo assim,
Não tem como ficar sem, né? E o engano às vezes do inimigo, eu não leio porque eu não entendo. Mesmo sem entender, irmãs, leia, porque quando você come alguma coisa, você não sabe quais os nutrientes, as vitaminas, a não ser que você seja uma nutricionista. Aí você vai estar sabendo o que você vai estar comendo ou não. Mas quando você come algo, você não sabe qual proteína e vitaminas que você está adquirindo. Mas aquilo nutre o teu corpo. Da mesma forma a palavra. Quando você se alimenta da palavra, você está nutrindo o seu espírito. E aí por muito tempo, irmãs, a gente percebe isso, que o nosso viver é dominado pela nossa alma. Mas à medida que você vai se relacionando com a palavra, o Senhor vai te levando a subjugar a sua alma, a dizer não para ela, a mandar ela calar a boca muitas vezes. Olha só o que você ia falar, olha só o que você ia dizer. À medida que você vai se relacionando com o Senhor, à medida que você vai se aproximando dele para uma vida de relacionamento. Porque assim, eu posso confessar aqui para vocês, eu vivi durante um bom período da minha vida vivendo uma vida religiosa. Como assim, irmã? Eu ia para as reuniões, eu lia a palavra, né? Eu estava sempre junto com os irmãos, mas eu vim despertar para uma vida de relacionamento com a verdade. Eu já era casada e mãe de 2 filhos. Eu casei, eu tinha 17 anos. Eu tive a primeira filha com 20, a primeira com 17, o segundo com 20. E o terceiro foi com 27. Então você vê, 18 anos, 20 anos, vou botar aí 22 anos, estou botando pouco, né? Mas eu acho que uns 25, vamos botar 25. Com 25 anos é que eu fui começar a despertar para essa vida de relacionamento com a verdade. Porque então, até então eu estava vivendo uma vida como? Religiosa. Eu estava fazendo as coisas no automático. Sabe quando já vira um hábito? Sabe algo também que a gente faz, né? Eu até comentei com algumas irmãs aqui hoje, que a gente faz no automático. A gente murmura no automático. Toda a nossa vida a gente viveu murmurando, reclamando. Então a gente faz isso sem força nenhuma. Às vezes comentando até com a outra, né? Então assim, eu até falei isso com a minha filha e depois falei com a minha mãe também. Eu falei assim, vamos nos ajudar? Porque se tem uma coisa que entristece o coração do Senhor é a murmuração. O Senhor não se agrada da murmuração. E como a gente entristece o Espírito Santo? E às vezes eu fico parando para pensar. A gente fica diferente, né? Na frente de qualquer pessoa que tem uma autoridade. Você se comporta. Você tem toda uma, né? Você está diante de alguém importante. Então você procura se manter numa posição que seja apresentável, né? Mas quantas vezes a gente despreza o Senhor? Quantas vezes a gente entristece o Espírito Santo com as nossas atitudes? Começando em casa. Às vezes você acorda e tem tanta coisa para fazer, e alguém fala alguma coisa e você, ué gente, o que houve? Aí eu lembro de um irmão, né, que hoje já dorme no Senhor. E a gente quando para meditar nisso, irmãs, porque são coisas fortes, a gente às vezes quer descontrair um pouco, mas é forte. Tira a presença de Deus e a gente vira um monstro em segundos. Mas que o Senhor nos ajude, irmãs, a realmente entendermos o nosso papel, a funcionarmos naquilo que o Senhor nos chamou. Eu posso dizer para vocês que o mais beneficiado é nós mesmos, quando a gente se sujeita àquilo que Deus propôs para a gente. Quando você começa a reconhecer o Senhor em cada situação que você está vivendo, você começa a entender o propósito de Deus na sua vida. A gente sabe, a gente já ouviu sobre isso. Então, voltando lá, teve um dia que o Senhor mostrou para mim que eu consegui, à medida que eu fui praticando, Ele me mostrou um dia que eu consegui tomar as 3 doses. Eu calei, eu amei Ele,
e orei por ele, tudo na mesma hora. E, irmãs, isso a gente só consegue nele. É quando você começa a ter os seus sentidos espirituais despertados e você compreender que em nenhum momento você está sozinha. Eu até costumo falar para as irmãs, como é que será viver a vida sem isso? Porque às vezes aquela pessoa que você ama, ela magoa você. Ela faz coisas e fala coisas que você não merece ouvir. E o que você faz num momento desse? A gente tem um Senhor. E quem não tem? E eu falo, Senhor, eu te agradeço por ter me ensinado isso. Não é fácil, é algo que a gente está praticando ainda, a gente não domina isso, tá, irmãs? Por mais que possa ter, já tem tempo, mas isso é algo de todo dia. O negar a si mesmo e o tomar a cruz é todo dia. Por muito tempo eu tive o controle nas minhas mãos. Mas eu falei, Senhor, não quero mais. Chega. Eu estou cansada de mim. Eu não aguento mais eu mesmo. Senhor, quando eu escutei a palavra sobre dom e recompensa, a salvação é um dom gratuito de Deus. O Senhor nos deu. Mas existe uma recompensa. E é o reino. E quando eu escutei essa palavra do reino, irmãos, meu filho tinha 1 mês de vida. Hoje ele tem 28 anos. Quando eu escutei pela primeira vez essa palavra, eu falei, Senhor, eu quero isso. Eu quero o reino. Se você quer o reino, então você vai precisar aprender as maneiras que você precisa ter para entrar nesse reino. Porque aí o reino de Deus, ele é tomado a forças, né? E aí é onde entra aquela parte de você permitir aquelas verdades que Deus tem falado, né, no teu coração, se tornar real em você. E, irmãs, e aí é quando você entende assim, preciso ser substituída. E aí é onde você começa a compreender que é só pela vida do Senhor. Não é algo que nós podemos fazer. Então essa vida precisa crescer. Um bebê, ele tem tudo que ele precisa para se tornar um adulto. Mas ele precisa ser nutrido. Ele precisa de cuidados. Assim também é a nossa vida espiritual. E tem alguns que, por não ser alimentado, por não ser nutrido, ele fica ali como que morto. Porque se você não nutre, se você não alimenta a vida com Deus no Espírito, o que vai governar a sua vida? A sua alma. E a sua alma vai sempre se inclinar para onde? Para a carne. Para você errar. Então, quando você começar a ganhar consciência, sou filha de Deus e preciso viver como tal. Aí você pode parar e dizer assim, faça essa pergunta para você, diante de Deus. Vá diante dele e pergunte, Senhor, a minha vida tem te glorificado? Porque nós fomos criados para ser sua glória. A nossa vida precisa glorificar a Deus. E quando a gente para pensar em todas essas coisas, e Senhor, realmente é sério o assunto. Então nos ajuda, Senhor, a contemplar o reino.
E quando eu ouvi essa palavra, eu falei, gente, é o maior evento que está para acontecer no mundo. É o reino. É o Senhor reinar nessa terra por 1000 anos. Com vara de ferro. Eu falei, gente, eu não quero perder isso por nada nesse mundo. Aí eu lembro que teve uma vez que eu falei isso para um irmão. E ao invés do irmão me encorajar, eu lembro que ele me botou foi medo, né? Mas é tão engraçado, irmãs, que quando o Espírito Santo, que ele nos conhece mais do que nós mesmos. Mesmo eu sendo nova, sem ter entendimento, quando ele falou algo negativo sobre isso para mim, lá dentro de mim, acendeu um alerta e falou assim, não, ele deve estar equivocado. E realmente estava. Porque, aí eu vou fazer a pergunta, seu filho, quem é mãe aqui, né? Seu filho chega para você e fala assim, não, eu quero te obedecer. Eu quero fazer tudo o que você mandar. É para ter medo? Não é para ter medo, né? É claro que a gente sabe, todo o processo para purificação é no fogo, né? Então a gente entende lá, eu faço o pão da ceia, né? Então toda vez eu lembro do corpo, da alma e do espírito, que é o material que ele é feito, né? E faz a gente meditar sobre isso. E eu lembro que as primeiras vezes que eu fiz, eu não sovei a massa, eu não bati, eu não fiz nada, eu só juntei lá, misturei e achei que ia dar bom. E o pão ficou duro. Aí eu só vi os irmãos fazendo crack, e eu falei, ai meu Deus, deu alguma coisa errada ali, né? Depois eu entendi que para ficar bom, para ficar comível o pão da ceia, precisa sovar, precisa bater, precisa socar. Quanto mais você bate, quanto mais macio ele fica. Aí fica melhor para os outros se alimentar, né? Então você entende que todo o processo que você está é para um benefício maior. Então quando você compreende assim, Senhor, dentro dessa compreensão, dentro daquilo que o Senhor me criou, o Senhor destinou algo para mim. Eu preciso ser aquela que esteja ao lado, ajuda idônea. E eu estou longe ainda, Senhor, de alcançar isso. Muitas podem pensar dessa forma. Mas você pode dar o primeiro passo. Você pode dizer, Senhor, eu não vejo essas qualidades em mim. Como muitas vezes, irmãs, eu lia lá sobre a questão da mulher e falava, ih, Jesus, tem misericórdia de mim. Mas não desiste, eu quero. A questão nossa, a perseverança é que vai levar você ao desfrute. Porque a vida com Deus também é por fé. Quando você começa a exercitar isso, entender assim, não estou sozinha. Aí vamos lembrar lá de novo, na nossa casa, no dia a dia, ao acordar. Quando você começa a ganhar essa consciência, quando isso ficar cada vez mais real para você, que até então, você já sabe disso. Quantas aqui não já ouviu isso? Eu perdi até quantas vezes já ouvi isso. Mas de real, o que é real para mim? E aí eu até falo, né? Teve algumas coisas que eu fui demorada em aprender. Senhor, mas que eu consiga transmitir para as minhas irmãs aquilo que eu aprendi do Senhor. Aquilo que me fez, motivou eu a levar para outras, a ensinarem a outra aquilo que o Senhor ensinou para mim. Senhor, não deixa eu ficar com isso para mim, mas que o Senhor me dê condição de transmitir para outras. Viver de modo que você possa impactar a outra. Você ser aquela irmã que, você é uma irmã de oração. Você consegue identificar alguém lá onde você reúne? Não, aquela irmã ora. Não, aquela irmã ali... Não, aquela irmã lê a Bíblia. Não, aquela irmã ali é boa no compartilhar. Porque cada uma tem do Senhor. Às vezes você pensa que não tem.
Aí eu não sei, eu acho que a pessoa menos imprópria para estar falando aqui seria eu. Eu preferia estar aí no lugar de vocês ouvindo. Mas à medida, irmãs, que a gente vai se dispondo, porque precisa querer, sabe? Foi nos dado, né? Foi falado aqui, foi nos dado vestir-se. A gente não tinha condição de comprar, mas o Senhor foi e nos deu o vestido. Só que a gente tem que pegar e fazer o quê? Vestir. E agora, o tempo que a gente está vivendo, é o tempo onde a gente se preparar para esse encontro, para esse momento com o Senhor. Se eu não consigo ter prazer no que foi dito, né? Nesse tempo de comunhão com o Senhor, em querer ouvir, em querer aprender. E é tão engraçado que quando o Senhor vai mostrando essa maneira do seu funcionamento, como se dá isso em você. Aí eu falei 2 experiências do passado, né? Vou falar uma agora recente. Estava tarde já. Eu olhei e falei, cadê o varão? Não está aqui? Onde será que está? Desci as escadas. Aí o varão estava mexendo na caixa de som, estava reformando lá. A minha alma, o que a minha alma queria fazer? Gente, isso é hora. O que é isso? Eu estou lá. E pá. E engraçado que quando você vai começando a identificar isso nem você começa a pregar para si mesmo, né? Você fala assim, cala a boca aí, alma, não vai falar nada. Fica quieta. E, irmãs, isso é tão precioso, porque antes isso passava desapercebido. Eu agia como? No automático. Lembra que a gente murmura no automático, faz as coisas erradas no automático? Por quê? Porque foi o que a gente aprendeu. E a gente, com a ajuda do Senhor, junto das irmãs, estamos querendo o quê? Motivar vocês a compreenderem, né, o papel da mulher e buscar entender esse nosso funcionamento e não se deixar mais levar pela nossa alma, mas começar a aprender, consultar o Senhor, filtrar os pensamentos. Era algo que eu escutava antes, se alguém falasse isso para mim, como é que é isso? Como assim? Como é que faz isso? Vai buscar, vai conversar com o Senhor sobre o assunto. Eu lembro que o irmão desenhava lá uma bola grande, depois uma menor e outra menor. Corpo, alma, espírito. É um desenho, amém, tá? Mas entender aquilo, nossa, levou tempo para a gente poder começar a entender isso. Por quê? Quando você quer, aí o Senhor vai mostrar. Porque você está disposto. Você concorda que o Senhor só vai mostrar algo para você se você quer? Que Ele vai mostrar algo para você se você não quer? Não quero saber disso não. Mas à medida que você quer, Ele vai mostrando. Aí eu lembro que veio isso tudo na mente para falar, né? Aí eu falei, cala a boca aí, você não vai falar nada não. Fica quieta, dentro de mim. E não falei. Aí, para minha felicidade, eu fui para escada. Aí quando o digníssimo estava lá trabalhando, então, quando ele me viu, aí falou uma coisa bonita, né? Não vou lembrar, minha linda. Aí abriu aquele sorrisão. Eu falei, gente, eu ia perder isso. Porque se eu brigo, acabou a noite. Concorda comigo, irmãs? Nossa, acabou a noite ali porque eu ia brigar. O que você está fazendo aqui até essa hora? Isso é hora disso? E aí, por isso que a palavra diz, irmãs, a mulher sábia faz o quê? Edifica a sua casa. E a tola faz o quê? Destrói com as próprias mãos. Então, o que nós queremos? Motivar as irmãs a serem mulher sábia. Serem mulheres que buscam essa vida de relacionamento com a verdade. Eu nem falei nada para ele, ele vai saber depois, né, da gravação e tudo mais. Mas eu falei, gente, eu ia perder aquilo, olha só. E aí, poxa, foi só o Loves depois, né? Os pormenores, deixa pra lá. Então, irmãs, a gente precisa, sabe, com urgência, entender o nosso funcionamento, entender o nosso papel como mulheres, não ser deixado mais
nossas emoções. As nossas emoções, irmãs, elas acabam com a gente. Nossa. Se você for dominado por elas, né? Vou falar uma hoje recente aqui de experiências assim do Senhor, da gente se voltar para Ele, entender Ele, né? Teve uma irmã que chegou para mim aqui, ó, isso aqui é o dinheiro do ônibus. Eu peguei e falei, pô, não vou ficar com isso aqui, vou entregar para ele. Olha, leva para casa, guarda lá, esse é o dinheiro do ônibus. Aí tá, estamos aqui nos desfrutes, acabou, fomos almoçar e ele chega, foi lá, voltou e falou, perdi o dinheiro. Eu vou perguntar a alguém aí, não sei o quê, eu vou falar com alguém para alguém ver se alguém viu, eu perdi o dinheiro. Eu falei, aí aquilo já quis me tirar o... Se as minhas emoções, aí eu ia ficar preocupada, caramba, e agora, meu Deus? Meu Deus, o negócio já está difícil, já tem um déficit grandão, tem que cobrir, ainda tem mais essa, e agora? Aí eu vi minha alma toda querer ficar, eu falei, fica quieta. Fui ali para fora, respirei fundo e falei, Senhor, eu quero estar em Cristo. Está bem aqui, ó. Em Cristo. É nesse lugar que eu quero estar a todo momento. Eu estou nele. Senhor, eu quero desfrutar desse lugar agora. Todo pensamento de preocupação, não quero saber disso. Vai embora agora. Eu estou em Cristo. E fiquei. Tá? Fiz as coisas e tal. Daqui a pouco veio em mim uma intuição. Lembra? Você deu o dinheiro a ele, ele estava já no carro. Aí eu fui para ele e falei, amor, eu te dei o dinheiro, você já estava dentro do carro, você já estava indo embora. Aí ele foi e falou, então eu perdi mesmo, porque eu fui na madeireira, eu botei a mão no bolso para pegar alguma coisa, deve ter caído. Respirei fundo, falei, vamos lá no carro. Porque a intuição veio, né? E quando ela sempre vem para nos mostrar algo, né? Irmãs, para a glória do Senhor, né? E abriu a porta do carro, o dinheiro estava entre o banco e a porta. Aí eu falei, obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom. Não precisei ficar preocupada. Não deixei aquilo me dominar. E o Senhor foi vencedor. Não houve briga, discussão. Você quer, tá vendo? Porque a gente faz isso, né? Logo culpa. Não, mas eu te entreguei. Eu te dei, a culpa é tua. E aí a gente entra naquele, né? Se deixar, a gente fica no ringue o tempo todo, querendo ter razão, ter direito. E quando, na verdade, quando a gente realmente começa a reconhecer Ele em cada passo da gente, cada caminhar da gente, Senhor, eu quero te ver, né? Eu não quero viver toda a minha vida nessa esfera rasa, de superfície. Eu já passei muito tempo aí. Eu quero experimentar das realidades que há em Cristo Jesus. O Senhor, tudo que é real, Senhor, na Tua palavra, eu sei que para mim desfrutar eu preciso avançar. Irmãs, como é que a gente aumenta a nossa fé? Alguém pode me responder aí? Como é que a gente aumenta a nossa fé? É ouvir e ouvir a palavra de Deus. É isso que aumenta a nossa fé. E nós somos muito tendentes a olhar as circunstâncias, né? Tá favorável, eu tô bem. Aí um sorriso é outro, né? Quando a gente consegue pagar as contas, quando tem dinheiro, né? E a gente fica bem, tá tudo tranquilo. Mas quando as circunstâncias ficam difíceis, a tendência nossa é automática. O que houve? Não. Porque as circunstâncias fazem isso com a gente. A gente se move facilmente desse lugar secreto, desse lugar de comunhão, desse lugar onde a gente desfruta dessa vida. E a minha inconformidade eu não quero mais perder tanto tempo, já perdi muito tempo nessa esfera de superfície, e não discernir o inimigo, porque às vezes o outro dá lugar ao inimigo. Se você está vigiando, o que você vai fazer? Você vai fazer a sua parte, você vai se colocar na brecha. Mesmo que aquele, né? Porque às vezes eu falava assim, como assim? Mas ele não é inocente. Ele sabe da verdade. Por que ele age dessa forma? Aí o Senhor me deu um versículo. Agora eu vou precisar botar o óculos. Lá em Jó 22.
22, 21, não dá para esquecer, hein? Sujeite-se a Deus e terá paz. Então as coisas lhe irão bem. Ouça as instruções de Deus e guarde-as no coração. Se voltar para o Todo-Poderoso, será restaurado. Portanto, coloque sua vida em ordem. Se abrir mão da sua cobiça por dinheiro e lançar no rio seu ouro precioso, o Todo-Poderoso será o seu tesouro. Ele será sua prata de grande valor. Então você se alegrará no Todo-Poderoso e levantará os olhos para Ele. Orará a Deus e Ele ouvirá, e você cumprirá seus votos. Será bem-sucedido em tudo que decidir fazer, e a luz brilhará em seu caminho. Se os outros estiverem em dificuldade e você disser, ajude-os, Deus os salvará. Até mesmo pecadores serão resgatados. Sim, serão resgatados, porque você tem mãos puras. Essa versão aí que eu gostaria de ler. E livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela pureza das tuas mãos. Foi nesse versículo que o Senhor respondeu para mim, que eu falava assim, mas Ele sabe, Ele conhece, por que Ele age dessa forma? E aí, nesse versículo eu encontrei, e livrará até o que não é, porque eles não são inocentes, eles sabem da verdade. Mas vai ser salvos por quem? Por alguém que se dispõe a morrer. Se alguém morre, vai dar muito fruto. Mas se os dois ficarem, vivos, alguém tem que morrer aí, E aí quando você compreende que o papel da mulher, essa questão do relacionamento, quando você entende a mulher a coluna, quando você começa a compreender a profundidade disso, dizer, Senhor, eu preciso exercitar. É um exercício diário, tirar a nossa mente da carne e colocar ela no espírito. É entender que todo tempo a gente tem a presença de Deus no nosso espírito e a gente pode desfrutar disso para tudo. Quando você começar a desenvolver essa vida e se relacionar com essa verdade, o que vai acontecer com você? Mudanças. Por você mesmo? Não. É à medida que Cristo vai crescendo. Você vai alimentando teu espírito, tendo comunhão com Deus, e Ele vai ministrando teu coração. Ele vai te mostrando. Eu lembro de algumas situações, do passado, e lembro também que Deus sempre vai nos falar. Eu falo, a misericórdia do Senhor. A Jéssica falou algo que eu falei, ela tirou aqui. Ela falou que a Bárbara tirou algo dela e ela tirou algo de mim, então toma o kit, Lembrar de que Ele entregou o seu Filho, Deus, entregou o seu Filho unigênito, o qual preço que o Filho pagou por isso. Ele entregou sua vida, não apenas sua posição. Ele entregou sua vida e não apenas sua posição junto ao trono. Ele esvaziou a si mesmo, abandonou sua glória e honra, veio a este mundo, tomou a forma humana, no espírito de servo, por amor e obediência
ao Pai, até a morte e morte de cruz. Que preço Ele pagou por essa comunhão. E o Espírito Santo usa toda a sua energia, com toda a paciência, para trazer Cristo a nós. Não apenas para nos gerar, mas para nos transformar de acordo com a imagem do Filho de Deus, Jesus Cristo. Esse era o primeiro e maior problema, porque atinge exatamente o centro da comunhão para o qual fomos chamados. E quebrar essa comunhão é o problema básico. Olha isso, irmãs. Quebrar essa comunhão é o problema básico de todos os problemas do povo de Deus. Nós temos um chamado. E qual o chamado? A comunhão do seu Filho. 1 Coríntios 1:9. Eu vou ler aqui e depois leio ali. Deus é fiel e Ele nos convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus nos chamou para essa comunhão. Pensar de onde o Senhor nos tirou faz a gente ver quão grande é o amor do Senhor por nós. A renúncia, a abnegação, tudo isso, irmãs, quando a gente medita e diz: Senhor, foi por amor. Ele se deu por amor. E quando a gente começa a se relacionar com isso, o que vai começar a jorrar sobre nós? Esse amor. Esse amor que nos impulsiona a servir. Esse amor que quando você está fazendo as coisas, você começa a pensar: é para o Senhor. Quando você começar a trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Quando na labuta do dia a dia você se sentir sobrecarregado e você saber que você não está sozinha. Quantas e quantas vezes, ao me sentir assim, sobrecarregada, com um monte de coisa para fazer, Senhor, não sei nem por onde eu começo, me ajuda aqui, meu Deus. Quando eu vou para Ele e peço a Ele assim: me orienta aqui, Senhor, o que eu faço primeiro? Porque tem tanta coisa para fazer que eu não sei nem por onde que eu começo. Mas eu sei que o Senhor está aqui comigo. Me ajuda. Quando eu faço isso, irmãs, o dia flui. Eu faço tudo que eu preciso fazer e ainda me sobra tempo. Mas algumas vezes que eu levantei naquela correria da vida, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nossa, dá tudo errado. Arroz queima, você não consegue fazer, não dá conta do que precisava fazer, e você acaba cansada, esgotada. Então entre essas duas oportunidades que a gente tem, porque todos os dias é nos dado essa oportunidade, como que você vai escolher viver? Você vai começar a querer desejar ser conduzida pelo Espírito Santo, pela vida de Deus que está em você? Ou você vai querer viver a sua maneira? Se você for viver a sua maneira, você sabe o que te aguarda, né? Mas se você começar assim: Senhor, eu não compreendo nada disso, porque tem algumas aqui que estão ouvindo isso talvez pela primeira vez. Eu não entendi muito bem o que a irmã falou, mas eu quero aprender. Só o fato de você desejar, irmãs, o fato também de vocês estarem aqui, as que perseveraram até o fim, né? Essas vão ter recompensa.
E quando você começar a entender, como foi dito assim, que você queira ter prazer na volta do Senhor, que você de fato anelar a volta do Senhor. Como? Porque não sabemos o dia de amanhã. Então que aquela luz que o Senhor tem nos dado, que a gente procure nessa luz estar seguindo. Ao acordar, procure levar sua mente em primeiro lugar para Ele. Dê o primeiro lugar da sua vida para o Senhor. Talvez tenha um dia lá que você acorde realmente que existe um compromisso, mas lembra, Ele está contigo todo momento. Então se volte para Ele, converse com Ele. A gente tem aquele privilégio de estar fazendo as coisas, mas ter essa consciência de que a presença de Deus é algo real. Você pode estar intercedendo. A gente exerce muito pouco também a questão do nosso sacerdócio. E nós fomos constituídas por Deus, reis e sacerdotes. E a gente exercita muito pouco. Por que que a gente exercita pouco? Porque a gente vive como? No automático que a gente está acostumado a viver todo dia. Mas à medida que você for começando a pensar, não, o Senhor está aqui, Senhor, me ajuda, né? E começar a desfrutar dessa presença, você vai notar a diferença. Ele te fala, Ele ministra no teu coração, Ele faz você lembrar de alguém e manda, né, uma palavra para aquela pessoa. Ele faz você lembrar de uma situação e você ora pelaquela situação. Então, assim, tem muitas maneiras, irmãs, da gente aprender com o Senhor. Mas precisamos ir para esse lugar secreto, esse lugar de comunhão, esse lugar em que a gente vai contemplá-lo. E hoje, para nós, se não vigiarmos, a gente se é deixado levar por tantas distrações. E a gente perde tanto tempo com tanta coisa que não vai trazer nenhum benefício para nós. Por quê? Porque tudo se opõe a Deus, né? Inclusive a nossa carne. Existe uma natureza maligna, né, na nossa carne. Quando a gente começa a ganhar compreensão dessas coisas, e a gente fala, Senhor, nos ajuda aqui. Eu quero estar te vendo. Eu quero estar reconhecendo a Ti, Senhor, em cada uma dessas situações que eu estou vivendo. Eu quero Te ver. O que o Senhor está me ensinando com isso que eu estou passando? Eu quero aprender. Eu já fui muito demorada em ouvir. Mas agora, Senhor, meu coração tem se inclinado para Te obedecer. Isso não é algo que está palpável a mim. Eu tenho consciência disso. Não consigo isso por mim mesma. Mas quando eu falo para Ele assim, Senhor, eu não consigo, mas me ajuda, eu quero. Eu não compreendo algumas coisas ainda. Eu não entendo também algumas coisas, mas o que eu não entendo, Senhor, eu quero colocar aqui no Teu altar. E quero, na luz que o Senhor tem me dado, eu quero caminhar. Me ajuda a não falhar, Senhor, em passar aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Que eu não seja só como um mar morto, ficar só recebendo. Mas que eu possa aprender a transmitir, Senhor, aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. Porque cada um aqui está num processo, cada um aqui tem uma vida com Deus. E dentro dessa luz que o Senhor tem dado a você, procure andar dentro dessa luz. Procure se achegar ao Senhor por meio da palavra, irmãs, porque não tem outra maneira, né, do Espírito Santo nos falar, nos moldar, termos a nossa fé aumentada, senão por meio da palavra. Então, o meu estímulo é falar para as irmãs, leiam a sua Bíblia. Leia as Escrituras, tenha comunhão com o seu Senhor, desenvolva uma vida de relacionamento com Ele, confesse para Ele as suas fraquezas, fala para Ele das suas necessidades. E Senhor, Ele te conhece mais do que você mesmo, porque às vezes quando a gente vai se aproximando da luz, essa aqui é a verdade, a gente às vezes vai se chocando, né? Meu Deus, quando o Senhor começa, como a Bárbara falou, Ele é misericordioso, né? Não mostra tudo. Imagina se Ele chegasse para a gente e pudesse mostrar todos os erros e falhas que você tem cometido. Quando Ele mostra um, você fica,
Meu Deus. Não é isso? A sensação que a gente tem quando ele mostra, meu Deus, ai Jesus, me perdoa, Senhor, não foi essa a minha intenção, eu realmente não queria fazer isso, mas eu errei aqui, me perdoa. Né? Quantas vezes a gente fere o nosso irmão sem perceber? Às vezes você fala uma verdade, é uma verdade, mas é uma verdade dita fora de tempo. E para tudo tem tempo. Né? E quando a gente age em nós mesmos, irmãs, o fracasso é certo. Todas podem testificar disso, mas quando você realmente, o Senhor te conduz a algo, você percebe o fluir da vida, você sabe que é Ele. Quando o Senhor te dá uma palavra para falar com alguém, foi até engraçado que a irmã fez a pergunta, como é que você sabe disso? Ah, o Espírito me falou, como é que você sabe disso? Isso não é assim, a gente, tem uma receita de bolo, né, mágica. Não. Isso é algo que você precisa buscar. Você precisa conversar com o seu Senhor, você precisa desenvolver essa vida de relacionamento. E à medida que você vai desejando obedecer, Ele vai abrindo. Ele vai se mostrando. Para terminar aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam. Vou repetir essa parte. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, estes são os que me amam. E os que me amam, eu também os amarei e me manifestarei a eles. Então você percebe que tem um caminho aí para que o Senhor se manifeste a você? Então nós estamos no caminho, irmãs. Nós estamos na jornada juntos. E o que estamos fazendo aqui é motivarmos você, a cada uma de vocês, desenvolvam a vida de relacionamento com a palavra. O Espírito Santo de Deus está dentro do nosso espírito. E aonde está o Espírito, está o Pai e o Filho. Então nós temos a presença de Deus no nosso espírito. Vamos desfrutar mais disso, irmãs. Vamos buscar essa vida de relacionamento com a verdade. Vamos compartilhar experiências. Quando você perceber que você conseguiu fazer calar a sua alma, compartilhe isso com as suas irmãs. Também compartilhe quando você não conseguir, porque às vezes a gente não consegue mesmo, mas aí você lembra, não quero desistir, Senhor. Quantas vezes eu lembro que falava alguma coisa, eu iniciava, mas aí eu lembrava do remédio, aí falava, ai meu Deus, me ajuda aqui, desvia o negócio, eu não quero prosseguir, tem compaixão de mim. E quando você fala com sinceridade, o Senhor vai lá e reverte a situação mesmo. Aí eu percebia que o Senhor mudava e eu, ai graças a Deus, eu falei no início, mas não dei continuidade, eu consegui aqui reverter o negócio. Senhor, me ajuda. Irmãs, e a gente só quer encorajar isso, a que vocês se relacionem com essa verdade. Porque à medida que você for se relacionando com essa verdade, ela mesmo vai mostrando para você. Ela mesmo vai se falando contigo. E você, quando você ouve a voz do Senhor, não tem coisa melhor. Quando você ouve a voz do seu Senhor falando contigo, não tem coisa melhor. Nós somos amadas, irmãs, mesmo sem merecer. Quantas vezes falhamos, o Senhor sempre usando de misericórdia conosco. E às vezes a gente não quer usar de misericórdia com os nossos. Quantas vezes a gente age no impulso, mas o Senhor está nos convidando. Que nós possamos ser aquelas com quem o Senhor possa contar nessa geração corrompida, perversa, onde as trevas têm cobrido a terra e a escuridão os povos. Mas sobre nós, irmãs,
Sobre nós precisa resplandecer a luz do Evangelho. Aonde você estiver, possa estar a presença de Deus notória na sua vida, na sua maneira de lidar com as situações que sobrevêm a você. À medida que você for se relacionando com a verdade, você vai ver isso em você. Você vai começando a entender, Senhor, eu preciso aprender mais sobre isso. Teve uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração lá em São José dos Pinhais, em Curitiba. Eu sentei na mesa que estava escrito serenidade. E eu falei, eu preciso disso. Porque às vezes eu falo a verdade sem serenidade. Então, Senhor, que cada palavra que foi dita, irmãs, tudo aquilo que o Senhor falou, vamos procurar meditar. Não vamos perder. Não vamos deixar ser como aquele balde, né? Que você enche, mas ele tem um furo. Então, o que acontece? Enche agora, e aí vai se esvaziando. Quando chega no outro ajuntamento, está vazio, né? Porque está furado. Então, vamos tapar as brechas. E aquilo que o Senhor nos deu, vamos ruminar, vamos meditar no seu falar, vamos receber o que o Senhor disse para a gente. Se você verdadeiramente crer na soberania de Deus sobre todas as coisas, nada foge do seu controle, nada. Não temos motivo para nos preocupar. Como assim? Falo por mim, né? Alguns aqui sabem. Mas eu tenho procurado vivenciar isso, dizer, Senhor, nada foge do teu controle. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Eu quero desfrutar dessa realidade na minha vida, Senhor. Eu não quero me preocupar com as circunstâncias. De verdade. Isso não é fácil, eu sei. Mas é a mesma, vou voltar àquele mesmo ponto, né? É tirar a mente da alma e colocar ela no espírito. E crer no que a palavra de Deus diz. Porque como foi falado já aqui hoje, nós mulheres somos propensas a ser enganadas. E muitas vezes nós acreditamos no que as circunstâncias diz, no que a gente ouve. A gente acredita mais nessas coisas do que no que a própria palavra de Deus diz. Porque você olha para as circunstâncias e aí ela está pregando totalmente diferente do que a Bíblia diz. Mas enquanto você não começar a exercitar isso, dizer, Senhor, eu preciso crer no que a tua palavra diz. Agora é para fechar mesmo, hein? Se tu creres, como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Rios de água viva fluirá do seu interior. Eu vou repetir que é bom demais isso. Se tu creres, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirá do teu interior. Senhor, nos ajuda a exercitar essa vida no secreto contigo, nos ajuda a desfrutar dessa presença tua, que é uma realidade em nós. No nosso dia a dia. Por quê, irmãs? Quantas vezes nós somos acostumados, né, a desfrutar da presença do Senhor só quando a gente vai ler a palavra, só quando a gente está em comunhão. Mas o Senhor quer nos tirar desse lugar aí. Ele quer nos ensinar a desfrutar dele todo momento, a todo instante. Você não pode viver uma vida em compartimento. Porque a presença de Deus, ela é algo real. E é dessa vida que eu quero desfrutar todo tempo, todo momento. Senhor, eu quero te ver em todo momento, em todas as circunstâncias.
Então que o Senhor nos ajude, irmãs, a ir para esse lugar, a desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dito este dia. Foi um dia maravilhoso estar com vocês e poder ver na face de cada irmã a alegria do Senhor. Nós possamos estimular umas às outras a glorificar ao Senhor, a sorrir mais, a ser grata a Deus pelo aquilo que Ele tem nos dado. Que a gente, quando às vezes vai para ter comunhão com a realidade do outro, e você começa a perceber, nossa, eu preciso agradecer ao Senhor. Na comunhão a gente vê assim, como muitas vezes nós não fazemos isso. Sermos gratas a Ele, procurando a todo instante sermos gratas a Ele, por tudo aquilo que Ele tem nos dado, por tudo aquilo que Ele tem feito a gente saber. O privilégio de estarmos aqui e poder ouvir a sua voz por meio de cada irmã. Quando a gente estimulou essa questão da frase, era para poder ouvir cada palavra. Aqui você recebeu, pega ela, medita nessa palavra. E se você não estava lendo as Escrituras, eu motivar você a ler as Escrituras. Se você nunca leu, porque eu já cheguei, irmãs, para perto de algumas irmãs e perguntei, quanto tempo você caminha? Ah, muito tempo. Algumas, desde que eu me entendo por gente. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Eu já tive a resposta de nenhuma. Parece chocante, né? Mas que o Senhor nos ajude a mudar essa realidade, irmãs. Que a gente possa motivar umas às outras a ler a palavra, a buscarem essa vida de relacionamento com o Senhor, para que a gente venha mudar a nossa história. Que a gente possa passar para outra geração, que a gente possa influenciar a outra geração a isso. Que a gente não possa falhar na troca do bastão, naquilo que você foi demorado em aprender, que você possa passar para outra, para a mais nova, para que ela não seja demorada naquilo que você foi demorado em aprender. Você pode transmitir para ela aquilo que o Senhor tem te ensinado. Então a gente quer motivar as irmãs isso, a lerem as Escrituras, a meditar no que a palavra de Deus fala, porque é ela que dá suprimento para o nosso espírito e para a gente conseguir sair daquela esfera de vivermos a nossa vida à nossa maneira. Você vai concordar comigo nisso? Ele morreu a nossa morte, para quê? Para que possamos viver a sua vida. Aonde você está, você tem que ter consciência de que está a presença do Senhor. Cristo tem que ser visto na sua vida. Então que o Senhor nos ajude, irmãs, a avançarmos nessa vida de relacionamento com a palavra, que a gente possa motivar uma a outra, estimularmos umas às outras a ir para esse lugar secreto, para esse lugar de comunhão, para esse lugar de adoração, e não desfrutar dele somente quando estamos juntas ou quando você tira um tempo para ler, mas no seu dia a dia. Começa a colocar isso em prática. Se não era hábito, cria um hábito. Não desista porque você não consegue ou porque você falha. Insista, persista. A nossa vitória está na nossa perseverança. Que o Senhor nos ajude a não desistir, mas que Ele possa nos estimularmos, a avançar, para viver e a desfrutar dessa vida que vence todas as coisas. Ele está em nós, e aí a gente precisa que essa vida cresça, que essa vida apareça. Amém, irmãs? Eu fico por aqui.